Acerca do armamento, diversos tipos de armas eram utilizados pelos cavaleiros na Idade Média. Flechas de arco longo, dardos, bestas, facas, espadas, adagas, escudos e até mesmo armas de fogo eram utilizadas por eles em campo de batalha. A respeito da armadura, Ferrarese destaca que no século XI a armadura de malha surgiria e ganharia um grande destaque e uso em proporção. Feita de anéis de metal entrelaçados sobre armadura de couro, tal vestimenta tornaria o cavaleiro quase invulnerável às armas. Ainda nesse quesito, o autor destaca que para lutar contra outros cavaleiros, a antiga lança germânica, que era leve o bastante para ser arremessada, já não era mais suficiente frente às couraças. Straps. Feitos de pregos e outros metais retorcidos, esses pequenos espinhos portáteis eram especialmente úteis na hora de fugir da cavalaria inimiga. Durante o combate, uma grande porção deles poderia ser espalhado no terreno entre os dois exércitos, diminuindo o avanço das tropas adversárias. Estrela da Manhã. Com o uso das cotas de malhas e diversos tipos de armaduras, as armas mais portantes perderam o seu uso e efeitos nos combates. Para isso, a solução foi substituí-las por armamentos mais refinados, que já possuíam seu devido uso e valor desde a antiguidade. Foi aí então que surgiu a Estrela da Manhã, que é uma arma composta por uma esfera de metal maciço com espinhos presa por um cabo e pendurado por uma corrente. Trabuco. Os trabucos, juntamente com as catapultas, eram armas de cerco, utilizados para lançar pedregulhos, detritos e até mesmo explosivos contra as fortalezas rivais. Muitas dessas peças fazem parte de acervos de museus e de suas exposições como uma maneira de preservar esse patrimônio. O Instituto Ricardo Brenan, localizado em Pernambuco, na cidade de Recife, tem um museu de armas com mais de 3.000 peças, dentre facas, espadas, adagas, canivetes, estiletes e armaduras que os visitantes vão encontrar na exposição. O Império Bizantino se destaca fortemente com a cavalaria, principalmente no final do século VI, devido aos métodos dos nômades das estepes. O exército bizantino também possuía certo destaque com os arqueiros montados, os mercenários hunos, mencionados por Procópio de Cesareia. O exército utilizava escudos nas cores dourado com azul e dourado com vermelho. Apesar de tanta força militar presente em Bizâncio, o principal destaque de sua arte de guerra é o fogo grego, conhecido também como fogo bizantino. O fogo bizantino não possui uma data exata para sua criação, e tampouco o criador exato. Assim, alguns historiadores consideram como marco de sua descoberta o século VII depois de Cristo. Sua fórmula também é cheia de enigmas, mas, de acordo com o mestre Nelson Lages, a mistura possuía como ingredientes cal, petróleo, nafta, enxofre e salitre, dentre outras substâncias, o que pode nos explicar, em suma, o motivo dessa arte de guerra queimar e flutuar mesmo em contato com a água. Era frequentemente armazenado em pequenos vasos de barro, podendo ser lançado de muralhas e barcos diretamente sobre o inimigo. O fogo bizantino é considerado muito importante, pois garantiu a sobrevivência do Império por muitos anos, principalmente a dois cercos árabes, resultando assim num prolongamento da sobrevivência do Império, até o seu enfraquecimento total com a queda de Constantinopla no ano de 1453 depois de Cristo. A eficiência e eficácia do fogo grego permanece sendo comentada até os dias atuais. No Brasil colônia,
As armas utilizadas pelos indígenas nada tinham a ver com o fogo. Tais armamentos necessitavam, sobretudo, da destreza, experiência e força de seu manejador. Dentre as armas, existiam o arco e a flecha, a lança e a corda. Todos os instrumentos de longo alcance, pois esse povo sobrevivia da caça e os instrumentos utilizados por eles facilitava quando se tratava de distância. O arco indígena era feito de palmeira e as flechas também com madeira da palmeira. Os arcos eram sempre mais altos que seu manejador, podendo chegar a 2 metros de altura. Já a lança, não se sabe ao certo qual madeira era usada, mas sabe-se que tinham vários tipos, as mais fortes e grossas, mais de fácil manuseio, e as mais finas com mais alcance. Sua ponta era geralmente da própria madeira afiada de um jeito que pudesse perfurar a pele ou os ossos de animais que causassem o mesmo efeito. No caso das cordas, eram utilizadas para amarrar ou prender, provavelmente feitas de cipós entrelaçados. Já as pedras e conchas eram afiadas para serem utilizadas como peças cortantes. Com a vinda do homem europeu, ao longo da colonização, se aperfeiçoou o estilo das armas. Houve a troca de osso, pedras e conchas cortantes para faca ou metal afiado. Vale ressaltar também que os indígenas possuíam suas próprias armadilhas, emboscadas e estratégias de luta. O povo nativo muito conhecia sobre os caminhos da terra na qual habitavam, diferentemente dos colonizadores que não tinham o conhecimento dentro da mata. Tal desconhecimento pelos europeus facilitava a fuga dos índios, além das emboscadas para prender os inimigos e os planos de luta contra os próprios europeus. A estética medieval foi vista por muito tempo como inexistente, pelos motivos de existir o conceito de Idade das Trevas, o que é muitas vezes equivocado. A estética medieval é baseada na fé cristã, refletindo o teocentrismo, a fim de extirpar o mal do plano da criação, tendo a beleza como ideal advindo de Deus. Portanto, excluía-se o processo criativo. Entretanto, no que se refere às armas, na Idade Média, a criatividade era bem presente, sempre em busca de se haver maior precisão e impacto. A aparência estética não era prioridade. Havia uma grande valorização da luz e das cores com novos tons, degradês e esfumaçados que foram refletidas nas armas da época. Elas tinham detalhes que remetiam à religião cristã, como, por exemplo, as vestimentas e escudos utilizados por cavaleiros nas cruzadas, dos quais era pintado o símbolo da cruz em vermelho. No Oriente Medieval, as forças armadas eram a base da sobrevivência dos povos. O exército era baseado na infantaria e cavalaria, além de sua arma que merece maior destaque, o fogo grego, com a utilização dos canhões. Assim como no antigo Império Romano, estava intrínseca na cultura bizantina a importância de se servir ao império no exército, para a defesa do território de ataques constantes. Já do outro lado do Oceano Atlântico, na época do Brasil colonial, as armas utilizadas pelos indígenas eram basicamente funcionais. Não havia um interesse em aplicar beleza, mas sim praticidade e eficiência, com o que havia disponível em seus recursos que advinham da natureza.